E aí pessoal, eu sou o Guilherme, monitor da disciplina de circuitos elétricos, e esse vídeo aqui é uma apresentação do laboratório de eletrônica digital, fazendo um comparativo com os equipamentos do Tinkercad e associando eles aos equipamentos do laboratório. O primeiro equipamento é a fonte CC. Ela serve para gerar tensão de forma contínua, e vocês estavam vendo aí no Tinkercad e agora vocês estão vendo no laboratório. Essas duas ponteiras, a vermelha e a preta, são o positivo e o negativo, respectivamente. E a gente vai estar inserindo aqui no multímetro, e o vermelho vai ser o positivo e o preto o negativo. Aí, como vocês podem ver aí no vídeo, eu estou inserindo eles no canal 1. Depois a gente vai selecionar lá no multímetro, apertar no CH1 e inserir a tensão que a gente quer usar. No caso, eu vou estar inserindo a tensão de 5 volts e depois apertando Enter. Em seguida, é só apertar nesse botãozinho aqui e ele já vai estar gerando tensão. Eu vou estar usando o voltímetro para medir a tensão da fonte, para vocês verem que realmente está gerando 5 volts. Como vocês podem ver aí, eu estou pegando as pontinhas do voltímetro, que eu vou explicar mais pra frente, e conectando diretamente na fonte. Como vocês viram, estava realmente gerando 5 volts de tensão, tipo CC. A gente também pode operar a fonte por esse botãozinho aí, que é o analógico, semelhante ao botão que tem na fonte CC do Tinkercad. Como vocês podem ver, ele varia a tensão na forma que eu mudo ali. E agora a gente vai para o segundo equipamento, que é a placa de ensaio. Como vocês podem ver aí no Tinkercad, a placa de ensaio ela é interligada. Todos esses pontos na orientação que ele está mostrando aí no vídeo, eles são interligados. Ou seja, tanto faz eu colocar no primeiro quanto no último, vai ser o mesmo ponto. E essa daqui é a placa de ensaio que a gente tem no laboratório. Ela tem um pequeno diferencial em relação à placa de ensaio do Tinkercad, que são essas linhas azul e vermelha. Geralmente elas são usadas para alimentação do circuito. No caso, a vermelha a gente coloca a ponteira positiva e a preta a negativa. Aliás, a azul a gente coloca a negativa para alimentar o circuito. E agora, esse é o terceiro equipamento, o multímetro. Ele tem três funções: medir corrente, tensão e resistência. O multímetro do Tinkercad ele é muito simples de ser operado. É só você selecionar tanto nele mesmo como nessa caixinha e ele já vai mudar. Aí no caso, esse é o multímetro do laboratório e ele é um pouco diferente. A gente vai ligar ele aqui. Como vocês podem ver, a entrada de cima, vermelha de cima, ela mede tensão e resistência elétrica. E no caso, se a gente fosse medir corrente, a gente ia precisar usar a entrada de baixo, que é específica para medir corrente. E aí no primeiro momento eu estou conectando o vermelho, que é o positivo, e o preto, que é o negativo, no meio. O preto sempre vai estar no meio, porque a gente vai medir primeiro tensão. Aí a gente vai selecionar aqui DCV, que no caso é tensão contínua. Então vocês podem ver, eu estou selecionando aí no vídeo. E a gente vai medir a tensão do resistor. No caso eu estou aplicando uma tensão de 5 volts, que é a mesma tensão de 5 volts da fonte do começo do vídeo nesse resistor, diretamente nela. Nesse vídeo não estou usando a placa de ensaio, mas é recomendado que vocês usem. Como vocês podem ver aí, ele realmente está gerando 5 volts. É importante que toda vez que vocês forem medir tensão elétrica, vocês coloquem em paralelo com o componente. Agora no caso a gente vai medir corrente. O primeiro passo é tirar o positivo da entrada de cima e colocar na de baixo. E depois selecionar corrente DC, que no caso é DCI.
Aí essa pontinha preta do multímetro eu estou ligando diretamente no negativo da fonte, e a outra pontinha vermelha do multímetro, que no caso é o positivo, eu estou ligando aqui no resistor, que também está diretamente ligado na fonte. Como vocês viram, ele mediu a corrente. E agora a gente vai medir resistência elétrica. No caso da resistência, é recomendado que você retire o elemento do circuito para que não aconteça a medição da resistência equivalente. No caso, como vocês podem ver aí, deu 2,18 kΩ e o resistor era de 2,2K. Pessoal, lembrando que não deu 2,2 kΩ exatamente por conta da faixa de variação do resistor. Agora a gente vai para o nosso quarto aparelho, o gerador de funções. Como vocês podem ver no Tinkercad, eles têm três funções, que é a onda senoidal, que é a do meio, a onda triangular, que é a da direita, e a onda quadrada, que é da esquerda. Eles basicamente geram esse tipo de funções de tensão alternada. E aí vocês podem ver que dá para configurar a frequência da onda, a amplitude e o desvio CC. O desvio CC, no caso, seria o zero da onda, e a amplitude seria o valor, a diferença entre o vale e a crista da onda. E agora a gente vai para o gerador de funções do laboratório. Como vocês podem ver, ele tem a função senoidal, quadrada, triangular e várias outras. E o gerador de funções do laboratório é digital. A gente pode mudar a frequência, o período, a fase, a amplitude. No caso eu vou estar mudando a frequência para vocês verem, colocando 2 kHz. Como vocês viram, mudou aí para 2 kHz a frequência. E agora eu vou estar mudando a amplitude da onda. Como vocês podem ver, a gente digita o valor pico a pico. No caso estava 12 e agora eu vou digitar 6. Aí como vocês podem ver aí, ficou 3 volts e menos 3 volts. Ou seja, a diferença, a amplitude é a diferença entre o vale e a crista da onda. E o offset é o gerador de funções. Ele é utilizado geralmente para práticas como capacitores e indutores no final da disciplina. É isso, agora a gente vai para o nosso último equipamento, que é o osciloscópio. O osciloscópio é utilizado para visualizar funções, e a gente nele tem dois canais, o azul e o amarelo. No caso eu vou estar colocando a entrada no canal amarelo e usando a ponteira de prova, que o próprio osciloscópio ele gera uma onda quadrada de prova para a gente poder analisar aí. No caso vou estar colocando uma ponteira na onda quadrada, que é ali do lado, e a outra no terra, como vocês podem ver ali no canto inferior direito. E aí ele vai estar gerando uma onda quadrada, que a gente vai poder usar para usar de exemplo ela. Aí esses botõezinhos que tem, esses analógicos, são respectivamente escala e posição. No caso aí onde tem os dois canais, a gente vai estar conseguindo modificar a escala vertical, como vocês podem ver no vídeo, e a posição vertical. E no analógico mais à direita, a gente vai poder alterar a escala horizontal, como vocês podem ver, e a posição horizontal. O osciloscópio ele já dá a amplitude da onda, a frequência, o valor RMS, o valor pico a pico e o período. E é isso, pessoal. Esses foram os equipamentos do laboratório. Muito obrigado para quem assistiu.